Boa noite, governador. Lendo o seu plano de governo, eu vi lá no setor de transporte que o senhor propõe a construção, de uma ligação ferroviária de São Paulo a Campinas, o trem Intercidades, que faria então esse percurso do centro de São Paulo até Campinas em apenas 1 hora. Confesso para o senhor que eu, como um fanático defensor do transporte sobre trilhos, gostei muito. Mas aí, governador, me ocorre a seguinte questão. Como é que eu poderia confiar na execução dessa proposta se o monotrilho, a linha Ouro 17, projetada para ficar pronta na Copa de 14, 2 mundiais seguidos, ainda está lá parada perto do aeroporto de Congonhas? Fábio, a linha 17 não está parada. Nós tivemos que cancelar os contratos em 2019, relicitamos a obra civil, ela está em andamento e concluída até o ano que vem. Relicitamos o material rodante, quem ganhou foi uma empresa chinesa, o material rodante está sendo produzido lá na China. Nós temos 40 funcionários do metrô lá na China nesse momento, acompanhando a construção desse monotrilho, e nós vamos entregar ela até o final de 2024. Essa obra do monotrilho 17 é um exemplo de tantas outras obras paradas que a gente herdou aqui em São Paulo por vários problemas. E todas elas foram retomadas, algumas já entregues, com exceção do Rodoanel, que eu, como governador, nesses 5 meses, já publiquei o edital e nós faremos um leilão do Rodoanel no começo do ano que vem. São Paulo hoje, Fábio, tem 8.000 obras em andamento. E é um desafio grande você tocar toda essa quantidade de obras. Nós temos as 5 maiores obras aqui do Brasil dentro de São Paulo. A linha 6 do metrô, 9.000 funcionários, a linha 2, 3.000 funcionários, a linha 15, a linha 17, a linha 9. Nós temos 11.500 quilômetros de estradas sendo feitas nesse momento em São Paulo. Isso é o dobro praticamente do que o governo federal faz no Brasil inteiro. Então, quem se dispõe a fazer um volume tão grande de investimentos em infraestrutura vai enfrentar desafio de obra que anda mais devagar, de obra que para, de briga com o construtor. O importante é que o governo precisa ter atitude para poder avançar. Sobre o TIC, o Trem Intercidades, nós trabalhamos nesse período para deixar o projeto pronto. O projeto é da CPTM, que é aqui do estado de São Paulo, e dependíamos de 2 ações do governo federal que foram concluídas agora em 30 de julho, inclusive a última. A primeira, a renovação antecipada da malha ferroviária da Rumo, que começou lá atrás, inclusive no governo Temer. A segunda, também ideia lá de trás, para que a gente renovasse a malha ferroviária da MRS, que aprovou agora dia 30 de julho, e agora nós estamos aguardando um convênio com o Ministério da Infraestrutura para poder lançar a licitação. Essa obra vai custar mais de 12 bilhões de reais, vai ter que ser uma PPP, mas ela é importante porque ela vai ligar as 2 maiores regiões metropolitanas do estado e vai mudar, inclusive, a mancha urbana de ocupação. As pessoas vão poder morar em Campinas, trabalhar em São Paulo, trabalhar em Campinas, morar em São Paulo, ou seja, e ao longo dessa malha, com Jundiaí, cidades importantes no meio do caminho. Então, sendo eleito governador, eu tenho o compromisso de licitar o Trem Intercidades e iniciar a obra que será, sem dúvida nenhuma, uma das grandes obras de infraestrutura desse país. Boa noite, candidato. Um prazer conversar com o senhor. Eu vou aproveitar e pegar carona nas 2 perguntas anteriores dos meus colegas aqui, porque ensejam dúvidas aqui, trazem dúvidas que eu gostaria de ver respondidas. O Zé Maria falou sobre, ou pelo menos na sua resposta ao Zé Maria, o senhor falou sobre reforma tributária, guerra fiscal, e prometeu lutar para reduzir impostos. A gente teve recentemente, por força de aprovação de PEC no Congresso Nacional, a redução de ICMS dos combustíveis. Parece que São Paulo foi o primeiro estado a pedir ajuda ao STF por queda de arrecadação. Então, queria saber se não soa contraditório com o que o senhor acabou de dizer. E em relação ao transporte ferroviário aí, sugerido pelo Piperno, que parece que está no seu plano de governo, eu queria saber se para a capital existe algum projeto que programe VLT, já que existe em tantas capitais no mundo e o Brasil ainda está muito atrasado nessa questão. Cristina, uma boa pergunta. Eu, assim que soube da aprovação do Congresso Nacional da lei que permitia a redução dos combustíveis, primeiro eu fui no Senado da República, favorável à lei, mas pedindo pelo Pacto Federativo ressarcimento, tendo em vista que a Pacto Federativo estabelece receitas e despesas para cada ente da federação. Não saiu assim a lei, eu não titubeei, não contestei a lei, como mais de 18 estados contestaram, e fui o primeiro governador a puxar a redução do ICMS da gasolina no Brasil inteiro. Em paralelo, alguns estados, São Paulo não foi o primeiro, foram no Supremo para discutir o Pacto Federativo e começaram a ter vitórias. E aí, dever de ofício de São Paulo
fui lutar pelos interesses de São Paulo e nós estamos abatendo essa redução de arrecadação da dívida pública. Acredito que a gente vai buscar um entendimento depois da eleição que seja melhor para a União e para os estados, sem com isso ter que voltar a aumentar a ICM da gasolina. Meu compromisso aqui, nós temos uma carga tributária em São Paulo, eu vou dar que existe para baixo, Cristina. Esse é o meu compromisso sendo eleito no governador nos próximos 4 anos. Eu já prometi, e está no meu programa de governo, nós vamos zerar, por exemplo, o imposto ICMS para a população mais pobre. A população pobre de São Paulo não vai pagar ICMS, nós vamos devolver todo o ICMS pago para ela. Isso custa R$ 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano. Eu já vou colocar no orçamento de 2023 e fui responsável, portanto, para buscar um ressarcimento dessa perda de arrecadação, como todos os estados estão fazendo isso. São Paulo não foi o primeiro, nós entramos junto com outros estados e tivemos a liminar do Supremo. Em relação ao VLT, você tem razão. São Paulo já tem um VLT funcionando na Baixada Santista. Nós temos o VLT ali na cidade de Santos, que agora, inclusive, está em obras na sua expansão até o centro da cidade. E eu também liberei a licitação esse último mês para que a gente estenda o VLT lá da Baixada até São Vicente, ligando 2 grandes cidades ali da Baixada. O VLT, ele substitui muitas vezes um transporte de média capacidade. Nós estamos fazendo um BRT aqui na Grande São Paulo, ali em São Bernardo do Campo, que vai ser entregue até o ano que vem. Não é igual ao VLT, porque ele é sobre pneus, mas ele tem o mesmo princípio. Carrega uma quantidade boa de passageiros, com muita segurança, com muito conforto. Todas as estações de embarque você tem a bilhetagem fora do trem e fora do ônibus. E você também tem o ônibus e o VLT que não tem parada. O sistema semafórico vai abrindo para que ele possa ser mais rápido. Então o VLT é uma boa solução, sim. O BRT também é uma boa solução. Mas numa capital como a de São Paulo, Cristina, nós precisamos pensar muito em metrô. Hoje, nós temos 40 quilômetros de metrô em obras, 35 estações. Todos esses 40 quilômetros serão entregues nos próximos 4 anos do mandato aqui de São Paulo. Portanto, nós vamos sair de 104 quilômetros de metrô que nós temos mais ou menos para 144. E aí é importante, Cristina, a gente olhar sob perspectiva, comparar São Paulo, por exemplo, com Minas Gerais. Faz mais de 20 anos que o metrô de Belo Horizonte não anda 1 metro para frente. Aqui em São Paulo, nós mais do que dobramos a quantidade de quilômetros de metrô. Mas nós não estamos satisfeitos. Tem muito metrô em obra e já tem 2 linhas planejadas que nós já contratamos o projeto executivo, que é a linha 20, que vai ligar aqui São Paulo ao ABC, e a linha 19, que vai ligar o centro de São Paulo lá com Guarulhos. Além, Cristina, de eu já ter assinado o aditamento de contrato para a extensão da linha 5 até o Jardim Ângela e da linha 4 até Taboão da Serra. São obras que eu falo aqui para a população de São Paulo, ela entende, sabe exatamente onde elas se localizam, e nós vamos investir muito em transporte de alta capacidade, porque isso é investir em qualidade de vida.